Olá, amigos. Antes de iniciar a história de hoje, quero pedir a vocês para se inscreverem no canal e ativar o sino de notificações. Compartilhe para seus amigos os nossos vídeos, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Agradeço a sua atenção. Um bom vídeo para vocês. Meu nome é Oficial Maico, e trabalho com o ABPD há cerca de 10 anos. Não é o trabalho mais emocionante do mundo, mas ajuda a pagar as contas e colocar comida na minha mesa. Então não posso reclamar. Com isso dito, meu trabalho geralmente nunca foi fácil para mim. Houve dias em que eu também tive que trabalhar um turno de 18 horas por causa de todas as ligações que a estação estava recebendo para percalços simples. Isso incluiria pequenas coisas como gatos nas árvores, pequenos incêndios e, ocasionalmente, pessoas desaparecidas de vez em quando. Como eu disse antes, meu trabalho não era muito empolgante. No entanto, houve um pequeno grupo de filhotes que honestamente transformou meu tempo de trabalho de exaustivo em algo incrível. Esse grupo de filhotes era chamado de Patrulha Canina. Dizer que esses filhotes eram uma bênção seria um eufemismo. Esses filhotes, pelo menos para mim, eram um Deus enviado do alto do céu. Esses filhotes, Chase, Marshall, Zuma, Rocky, Sky e Ruby, foram uma grande ajuda para manter a Adventure Bay em paz. Além disso, o líder Ryder, de 10 anos, era um garoto muito maduro e inteligente que não só formou o grupo no que eles são, mas até fez os filhotes de base e torre. Eu até tive a oportunidade de conhecer a Patrulha Canina pessoalmente, e deixe-me dizer, é um grupo realmente ótimo de filhotes. São bem educados, respeitosos com suas autoridades, e com certeza adoram brincar. Eu não posso te dizer quantas vezes eles queriam que eu ficasse e brincasse de buscar comigo. Agora, você pode pensar que pode haver algum ressentimento por parte dos outros policiais, bombeiros, etc., para eles conseguirem alguma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Mas não foi o caso. Por anos, quebramos nossas costas para fazer alguns pequenos serviços simples e rápido. Mas agora tínhamos a oportunidade de realmente nos concentrar mais em casos reais. Então, sim, a Patrulha Canina foi realmente incrível. No entanto, tudo isso acabou há cerca de um ano. E deixe-me apenas dizer que foi algo terrível. Eu estava no escritório quando tudo isso aconteceu. Eu estava ocupado resolvendo a papelada necessária quando, de repente, o chefe saiu do escritório em pânico. Ele disse a todos nós para pararmos o que estávamos fazendo e irmos para a área florestal de Adventure Bay o mais rápido possível. Quando perguntei qual era o problema, ele me disse que explicaria tudo quando chegássemos lá. Então eu me levantei, coloquei minha jaqueta de polícia, fiz meu caminho para minha viatura e dirigi até a área da floresta. Demorou cerca de 30 minutos para chegar lá, mas assim que todos nós chegamos, saímos de nossos carros e seguimos em direção à entrada da floresta. Quando todos nós chegamos lá, percebi que Ryder, Chase, Sky e Ruby pareciam muito assustados e preocupados. Fui até eles e perguntei qual era o problema. São nossos filhotes, Marshall, Zuma e Rocky. Ryder disse com um olhar preocupado em seu rosto. O que aconteceu a eles? Qual é o problema? Eu perguntei. Rocky, Zuma e Marshall saíram para nadar, bem como ajudar Rocky com sua aquafobia. Cerca de 4 horas atrás, Chase começou a falar, mas eles ainda não voltaram. Tentamos entrar em contato com eles, mas eles não responderam. Tentamos procurá-los nós mesmos, mas por algum motivo não conseguimos rastrear suas coleiras. Tentamos procurar mais um pouco, mas a floresta era densa demais para continuar procurando. Não se preocupe, patrulha. Vamos encontrá-los e trazê-los de volta em segurança. Eles provavelmente se esqueceram de tirar as coleiras enquanto nadavam. Provavelmente ainda estão no lago nadando ao redor. Eu disse a ele de uma maneira tranquilizadora. Ryder me agradeceu pelo serviço que eu estava prestando e, claro, fiquei feliz com isso. Depois disso, voltei para o grupo de policiais armados na entrada da floresta. O comandante, Oficial Marcus,
começou a nos agrupar em pares de 2 para um grupo de busca. Assim que terminou com isso, ele começou a designar partes da floresta para cada grupo de oficiais. Eu e minha parceira Kate fomos designados para o caminho principal da floresta. Nós dois imediatamente entramos no caminho e começamos nossa busca pelos filhotes desaparecidos. 5 minutos se transformaram em 10 minutos, depois em 30, depois em 1 hora, depois em 2 horas. Continuamos a busca tão duro quanto pudemos, não deixando, literalmente, pedra sobre pedra. Após cerca de 3 horas de busca, o céu começou a escurecer. Minha parceira e eu imediatamente puxamos nossas lanternas e continuamos. Após cerca de 1 minuto de caminhada, senti algo se enrolar em volta do meu tornozelo. Eu levantei meu pé e iluminei para ver o que era. O que eu vi fez com que os cabelos da minha nuca se arrepiassem. No meu pé estava uma das coleiras dos filhotes. Parecia que tinha sido arrancada de alguma coisa, ou no caso do corpo de alguém, pois o fecho de plástico que prendia a coleira estava praticamente quebrado em uma das pontas. O emblema principal que identificava eles estava despedaçado e a imagem frontal riscada em vários lugares que tornava quase impossível identificar quem era. Também havia vestígios de sangue que manchou uma boa parte do colarinho. Honestamente, eu facilmente não saberia que era Marshall. A gola tinha um pouco do tecido vermelho claro que não era visível por causa de todo aquele sangue. Olhei para a gola e depois para minha parceira, que tinha uma expressão de preocupação estampada no rosto. Eu imediatamente peguei meu rádio da polícia e disquei para o chefe de polícia. Chefe Marcos, aqui é o oficial Michael. Ei, você encontrou alguma coisa? Você encontrou os filhotes? Negativo, chefe. No entanto, encontrei a coleira do Marshall. No entanto, está coberta de sangue. Tudo bem, vou chamar um ônibus. Continue procurando o oficial. Sim, senhor. 10-4. Eu coloquei meu rádio de lado e continuei olhando ao redor da floresta densa. Agora o sol estava praticamente se pondo neste ponto, e toda a floresta estava coberta de escuridão com apenas nossas lanternas iluminando o lugar. Eu e minha parceira imediatamente começamos a procurar mais uma vez. E depois de mais alguns minutos de procura, encontramos as coleiras de Zumi-Rock também, mas em pior estado do que a outra coleira que eu havia encontrado. Os colarinhos não só foram despedaçados, mas também se despedaçaram, como se uma garra tivesse rasgado o tecido. Senti a ansiedade me preencher enquanto continuava procurando, esperando e orando a Deus para que os filhotes estivessem seguros. Não demorou muito para eu sentir um pequeno cheiro de ironia. Minha parceira e eu continuamos a seguir o caminho com o cheiro ficando cada vez mais forte a cada passo. Então, sem qualquer aviso, acabei escorregando em uma pequena poça de algum tipo. Minha parceira correu até mim para ver se eu estava bem, e eu estava. Mas uma vez que eu iluminei minha cabeça para inspecionar se havia algum ferimento, eu vi uma grande quantidade de sangue respingado em todo o meu colete à prova de balas e uma grande poça debaixo de mim. Eu rapidamente me levantei e me inspecionei para ver se havia algum ferimento, mas não havia nenhum. Eu apontei minha lanterna para a poça de sangue que eu tinha escorregado e notei um pequeno rastro de chumbo líquido carmesim em direção a uma pequena clareira próxima. Eu hesitei em ir, pois esperava que o pior estivesse lá. Caminhando lentamente em direção à clareira, com as armas engatilhadas e carregadas, entramos na clareira. Eu chamei: Zuma, Rocky, vocês estão bem? Se vocês estão aqui, nos dê um latido. Foi então que ouvi um gemido baixo e fraco vindo a cerca de 3 metros de mim. Apontei minha luz para onde estava o som, e meu coração afundou no fundo do meu peito. Essas foram as únicas palavras que honestamente consegui entender no que foi apresentado a mim. A menos de 3 metros de mim, avistamos os corpos de Zuma, Rocky e Marshall, ou pelo menos o que sobrou deles. A cabeça de Zuma estava pendurada em um dos galhos da árvore. Sua cabeça tinha sido arrancada diretamente de seu corpo, sua medula espinhal segurando a cabeça dos filhotes pendurados firmemente no galho. O rosto de Zuma estava mutilado e desfigurado. Um de seus olhos tinha sido apunhalado por uma pedra afiada, sangue ainda escorrendo da órbita de seu olho mutilado. Sua mandíbula foi puxada e esticada até o ponto em que foi completamente desalojada de seu crânio.
apenas sendo conectada por uma pequena placa de pele que não foi rasgada no processo de esticamento. Seu corpo jazia em uma pilha de sangue abaixo da cabeça decepada. Rocky havia sido espancado várias vezes com o que presumo ser uma pedra muito grande, sendo sua cabeça o principal alvo do ataque brutal. O crânio de Rocky se partiu completamente ao meio devido ao trauma contundente, com pedaços de cérebros vazando do crânio rachado. O resto do corpo estava coberto de marcas de dentes, com pedaços de pele e tecido muscular removidos, revelando os ossos. Marshall foi completamente partido ao meio, com intestinos, rins e fígado expostos. Eu vomitei imediatamente depois de ver essa loucura. Minha parceira imediatamente ligou para o rádio dela, enquanto eu corria em direção aos filhotes para verificar se havia algum sinal de algo parecido. Obviamente, Zumi e Rocky já estavam mortos há muito tempo. No entanto, Marshall era uma história diferente. Eu fiz meu caminho em direção a ele e fui verificar seu pulso. Para meu choque e surpresa, ele ainda tinha um. Ele também estava ofegante. Lembro-me de ouvi-lo gemer e choramingar de dor quando ele travou os olhos em mim. Quase comecei a chorar ali mesmo quando vi isso. Ele ainda estava consciente. Ele então sussurrou para mim: F. Encontre-me. Minhas pernas. Eu não queria sair do lado dele. Então chamei minha parceira para ir em busca de suas pernas, que ela encontrou jogadas ao lado de um arbusto. Não demorou muito para que uma ambulância chegasse onde estávamos. Zumi e Rocky foram declarados mortos na chegada, enquanto Marshall foi levado às pressas para o pronto-socorro para tratamento de emergência. No entanto, ele faleceu durante a cirurgia cerca de 2 horas depois. Eu normalmente não choro durante as emergências do 911, mas naquele dia eu chorei como um bebê. Obviamente houve um funeral para os filhotes, e nós, assim como todos os outros na cidade, daremos a eles o melhor do melhor. Cada filhote que passou foi enterrado em um caixão que foi moldado e pintado nos carros que eles dirigiam para cada missão com flores e velas ao redor deles. Ao lado de cada caixão havia uma grande coroa de flores com a imagem de cada filhote de cachorro no centro. A própria prefeita foi quem presidiu o funeral de cada cachorro. Desnecessário dizer que o funeral foi brutal, para dizer o mínimo. Não havia uma única pessoa lá que não estivesse chorando. Até eu estava chorando muito. Ryder, Sky e Ruby estavam devastados, para dizer o mínimo. Ruby estava quase arrancando seus olhos. Sky estava um desastre. Ryder nem mesmo olhou para os caixões de Chase. Oh meu Deus, Chase. Ele estava completamente inconsolável. Ele era o único que não estava sentado em uma cadeira. Ele estava deitado ao lado do caixão de Marshall, com um pequeno urso de pelúcia nas patas. Ele estava chorando histericamente, sem se preocupar em deixar o lado de seu amigo assassinado. Qualquer um que tentasse movê-lo, ele iria apenas soluçar um pouco mais e abraçar os caixões como se fosse seu suporte de vida. O funeral durou cerca de 2 horas e meia, para dizer o mínimo. Todos, incluindo o próprio Ryder, fizeram um elogio muito comovente. Eles foram todos enterrados na colina principal do cemitério de Adventure Bay, com grandes lápides decoradas com pedras preciosas e imagens de cada filhote inscrito em cada placa de pedra. O funeral terminou com cada um dos filhotes falecidos recebendo uma salva de 12 tiros minha e dos outros policiais. Depois daquele dia, houve uma semana de luto para todos, incluindo o resto da patrulha canina. Eu teria aderido, mas tinha um novo caso que precisava trabalhar. No dia seguinte ao funeral, eu estava na minha mesa, quando fui surpreendido por um grande arquivo sendo jogado na minha mesa. Era um novo caso no qual eu estava trabalhando. Eu sabia exatamente para que era antes mesmo de abri-lo. O resto do dia foi gasto tentando encontrar suspeitos. Porém, houve muito poucas pistas. A única pessoa que poderíamos ter considerado como suspeita era o prefeito Undinger. No entanto, o chumbo acabou esfriando bem rápido depois de algumas perguntas e poucas evidências para comprovar qualquer coisa. Então, sim, estávamos muito perdidos,
para dizer o mínimo. Dia após dia, o caso foi ficando cada vez mais frio. Eu mesmo reservei um tempo para tentar visitar o restante da patrulha canina e dar condolências e mimos aos filhotes. Agora, eu sei que pode parecer um pouco estranho para mim ir visitá-los com tanta frequência, mas a patrulha canina era como uma família para mim. Sinceramente, não tinha ninguém para quem realmente chamar de família, e eles me ajudaram a preencher esse vazio na minha vida. No entanto, tudo isso foi destruído depois que recebi aquele telefonema. Era cerca de 10h30 quando o meu celular começou a tocar. Levantei-me e atendi o telefone. Olá, eu disse. P. Por favor, me ajude. Fui imediatamente acordado depois de ouvir aquele grito de socorro. Sinceramente, não sabia quem havia gritado, mas logo recebi minha resposta ao acordar. Precisamos de ajuda, por favor. L. Mato, sangue. A linha morreu depois disso. Eu sabia que a voz era de Ryder. Eu imediatamente me levantei, peguei minha arma, meu rádio, minha lanterna e corri para o meu carro. Não me importava que estivesse de pijama. Sabia que algo estava errado e precisava chegar lá o mais rápido possível. Cheguei lá em menos de 10 minutos e, ao sair do carro, não ouvi nada além de um silêncio defensivo. Isso era um mau sinal. Eu cuidadosamente manobrei meu caminho, arma na mão, para a porta da frente. Ele tinha arrancado completamente as dobradiças com marcas de arranhões cobrindo a frente. Eu cuidadosamente olhei para dentro da porta, apenas para ver toda a base completamente destruída. Tudo na base foi despedaçado ou espalhado por uma das salas. Havia também marcas de riscos profundos que cobriam as paredes como uma decoração mórbida. Eu procurei mais um pouco e vi passos enlameados indo da área da cozinha até a porta dos fundos. Eu imediatamente segui os passos e cheguei em uma grande caverna nos arredores da cidade. Eu rapidamente liguei para os outros oficiais. Este é o oficial Maico. Eu tenho um 1027, 1054 e possível um 1063. Estou atualmente nos arredores da cidade perto da caverna principal ao lado da floresta. Preciso de reforços. Guardei meu rádio e fiz meu caminho para a caverna. Não queria pegar minha lanterna, caso alguém me visse. Eu andei cada vez mais fundo na caverna. Mais à frente eu notei uma tocha solitária queimando fortemente a cerca de 3 metros de mim. Eu fui até ele e o agarrei. Então eu fiz meu caminho mais fundo na caverna, meu coração batendo forte de medo. Após cerca de 10 minutos, logo me deparei com uma grande sala circular de algum tipo. As paredes eram decoradas com tochas acesas que iluminavam a sala o suficiente para que eu visse o que havia dentro. Estava completamente vazio, com exceção de alguns equipamentos e roupas no meio da sala. Aproximei-me do equipamento descartado e meu estômago deu um nó. No chão estavam os equipamentos e uniformes quebrados e esfarrapados da patrulha canina. Eu comecei a pirar com isso. O que estava acontecendo? Logo notei uma pequena porta no final da grande sala. Aproximei-me dele e abri lentamente a porta. A sala em si, em comparação com a outra sala que eu tinha acabado de visitar, era muito menor e mais escura. Acendi minha lanterna e notei uma grande gaiola enferrujada e uma porta ao lado dela. Aproximei-me lentamente da gaiola e olhei para dentro. Para meu horror, era Chase, mas ele estava completamente imóvel. Eu rapidamente agarrei a porta da gaiola e a puxei. Ele se abriu com bastante facilidade. Eu imediatamente verifiquei Chase, e felizmente ele não estava morto ou ferido. Eu queria apenas agarrar Chase e correr para fora daquela caverna o mais rápido possível, mas eu sabia que tinha que encontrar os outros. Eu lentamente agarrei a porta e abri. Apenas uma rachadura. Como eu gostaria de não ter feito isso. No quarto, havia um grande alcatrão como uma besta. Tinha cerca de 2,10 metros de altura, com um corpo retorcido e esguio. Suas mãos eram longas garras manchadas de sangue que se entortavam e se contorciam a cada movimento que passava. O rosto era a pior parte. Não tinha nenhuma característica, com exceção de uma grande boca aberta com fileiras e mais fileiras de dentes afiados como navalhas. Ao lado dessa coisa, estavam os restos de Ryder, Sky e Ruble. Eu não pude mais me conter. Soltei um pequeno grito. Coloquei a mão na boca. Porém, já era tarde demais. A essa altura,
A coisa já havia me notado e isso provocou um grito de cortar o sangue. Eu imediatamente bati a porta. Nesse ponto, eu já estava me cagando de medo. Eu senti a porta sendo batida por aquela coisa. Eu imediatamente agarrei Chase e comecei a correr com força total, o tempo todo. Aquela monstruosidade demoníaca de um ser quebrou a porta e estava me perseguindo com uma velocidade que quase combinava com a minha. Eu rapidamente puxei minha arma e disparei pelo menos 6 vezes. No entanto, ela não pareceu fazer nada. Larguei minha arma e continuei correndo. Eu ouvi a coisa ficando cada vez mais perto de mim a cada minuto que passava. Em uma tentativa desesperada de tentar salvar a minha vida e a de Chase, eu arranquei meu crucifixo dourado do meu pescoço e o joguei na besta. O crucifixo acertou na garganta da coisa. A coisa parou instantaneamente e começou a gritar e berrar enquanto se agarrava ao pescoço para tentar tirar o crucifixo de seu corpo. Aproveitei o tempo necessário para dar o fora daquela caverna o mais rápido possível. Assim que cheguei ao meu carro, com Chase em meus braços, dirigi pela estrada até chegar em meu apartamento. Eu rapidamente tranquei a porta e fui verificar Chase. Felizmente, os únicos ferimentos que ele teve foram alguns cortes e hematomas, mas nada grave. Liguei imediatamente para meu chefe e contei tudo a ele. Ele me disse que eles já haviam estacionado onde eu estava há alguns minutos. Eu os avisei sobre o que tinha visto lá e disse-lhes para tomarem cuidado. Ele disse que sim e desligou. No dia seguinte, pedi demissão e, junto com Chase, me mudei da cidade. Ele não pareceu se importar. Seus amigos estavam todos mortos de qualquer maneira. Mais tarde, li no jornal sobre os restos mortais de Ryder e os outros filhotes sendo descobertos na caverna, mas nenhum animal no local. A única coisa que foi encontrada foi um pequeno crucifixo de ouro queimado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.